Olá, o meu nome é Nilson Araújo e daremos início ao nosso curso de eletrostática baseado na leitura e análise de alguns conceitos. A eletrostática é o estudo das partículas em equilíbrio eletrostático. Toda matéria é formada de átomos, que são compostos por três tipos de partículas elementares: prótons, nêutrons e elétrons. Como vemos aqui na figura, temos o núcleo do átomo, onde há os prótons e os nêutrons, onde o nêutron tem a carga neutra, isto é, carga zero, e os prótons uma carga positiva, ambos dentro do interior do núcleo do átomo. E na eletrosfera que circunda o átomo, temos os elétrons que possuem carga negativa. A carga dos elementos é identificada pela letra E. E na eletrostática, a carga é medida em Coulomb. Logo, uma carga elementar corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isto é a carga tanto de um próton quanto de um elétron, que é medida em Coulomb. Seguindo em frente, eletrização de corpos. Um corpo é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja nula. Isto é, naquela estrutura do átomo, tanta parte da eletrosfera, tivermos a quantidade lá de elétrons igual à quantidade de prótons que está dentro do núcleo, esse átomo está em equilíbrio, logo dizemos que está neutro, um corpo neutro. No caso, agora estamos relacionando, nesse caso, é um átomo, mas poderia ser um corpo todo, ok? E estaria neutro, quantidade de prótons e elétrons iguais. Um corpo eletrizado negativamente, isto é, tem maior número de elétrons do que de prótons, fazendo com que a carga elétrica do corpo seja negativa, isto é, elétrons maior que prótons, corpo carregado negativamente. Do contrário, um corpo eletrizado positivamente é quando há uma quantidade de prótons maior do que elétrons. A gente pode definir a carga elétrica de um corpo pela letra Q e é identificada pela N vezes E, isto é, quantidade de cargas vezes a carga elementar. Ok? Aqui vamos ver agora alguns exercícios para melhor entendimento desses conceitos. O primeiro exercício: um corpo que tenha sido eletrizado com uma carga de 10 microcoulomb deverá ter recebido quantos elétrons? Aqui temos aqui a fórmula, quantidade de carga é igual a... Desculpe. A carga de um corpo, que é dada em Coulomb, é igual a quantidade de cargas vezes a carga elementar. Ok? Que é Q igual a N vezes E. O exercício já diz que a carga do corpo possui 10 microcoulomb. Logo, micro é equivalente a 10 menos 6. Então, 10 vezes 10 a menos 6 é igual a N, que é a quantidade de elétrons, ok? Vezes a carga elementar, que é sempre a mesma, né? A constante 1,6 vezes 10 a menos 19. Efetuando isso, a gente vai achar a quantidade de 0,625 vezes 10 a 14 elétrons. Ok? É a quantidade de elétrons pelo qual esse corpo está eletrizado. Segundo exercício, dois corpos possuem cargas, um de 2 microcoulomb e o outro de menos 6 microcoulomb. Ok? Então, um está carregado positivamente, o outro carregado negativamente. Após o contato entre ambos, qual será a carga de cada um? Bem, quando nós efetuamos contato dos dois corpos carregados, vai haver transferência de elétrons de um para o outro até haver o equilíbrio, ok? Então, o que a gente faz? A gente soma as duas cargas e divide por 2. É o que nós fizemos aqui, ó. Soma QA mais QB dividido por 2. Então, 2 somado com menos 6 dividido por 2, nós acharemos a carga de 2 microcoulomb. Então, após o contato, cada corpo ficou com menos 2 microcoulomb. Logo, os dois corpos ficaram carregados negativamente após o contato entre ambos. O terceiro exercício: um corpo possui 5 vezes a 10, 19 prótons
e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Logo, o corpo possui mais prótons do que elétrons. Logo, sabemos que ele está carregado positivamente. Considerando a carga elementar igual a 1,6, 10 a menos 19 coulomb, este corpo está carregado positivamente ou negativamente ou neutro. Qual a carga? Eu já disse que está carregado positivamente porque possui mais cargas positivas do que negativamente. Mas vamos aqui calcular aqui qual a carga, como? Pela fórmula. Tá? A fórmula é Q igual a N vezes E. Tá, ok? Q igual a N vezes E. Nós temos que Q, que é a quantidade de carga que queremos calcular, o N vai ser a diferença entre prótons e elétrons. Porque o que é a quantidade de carga, de elétrons? Desculpa, a quantidade de carga. Vai ser justamente a quantidade de elétrons ou prótons que estão sobrando, né? Então a gente faz a diferença, ó, de prótons menos elétrons. Nós estaremos achando a quantidade da carga do corpo. Então, ó, fazendo a subtração de prótons menos elétrons, vezes a carga elementar, depois multiplicando isso, nós acharemos a quantidade de carga de 1,6 coulomb. Ok? Positivamente, o que identifica que o corpo está carregado positivamente. Ok? E a carga é igual a 1,6 coulomb. Terminando esse exercício, nós também terminamos a nossa primeira aula. Um grande abraço a todos.